Frequência 93, hoje com Marina de Oliveira. Mais uma vez eu peço você, ligue pra cá, 589-9310, e estará concorrendo ao final do Frequência 2 CDs especialíssimo da Marina de Oliveira, volume 1, volume 2, Momentos. Portanto, não perca tempo e vai o pôster colorido. Eu sempre deixo ela falar o pôster, que ela sempre fala mesmo, o pôster colorido. Marina, eu queria que você falasse aqui um pouquinho desse disco, Canções de Luz. Foi um disco clássico que você gravou, que fugiu um pouco do seu padrão, do seu estilo musical. Como é que foi a aceitação do seu público em relação a esse disco? Olha, esse disco foi uma experiência até, para mim foi uma experiência positiva, mas comercialmente foi uma experiência negativa, tá? Na verdade, eu tinha um preconceito muito grande quanto aos hinos clássicos da igreja, ou seja, os hinos que estão no inário cristão. Eu achava os hinos cafona, eu achava os hinos que não tinham nada a ver e só queria cantar música pop, certo? Então, com o meu crescimento espiritual, eu descobri que esses hinos, eles traziam um teor espiritual muito superior a esses pops. Por que eu digo isso? Sem querer ofender os compositores modernos. Porque nós estamos falando de hinos que foram compostos em circunstâncias drásticas. Alguns deles em tragédias, alguns deles em lutas religiosas, como é o caso de Lutero, quando compôs Castelo Forte, como é o caso do Sou Feliz, que o homem perdeu toda a família e ainda assim agradeceu a Deus por ter perdido a família. Então, são hinos que têm mais de 400 anos. Então, eles vêm acumulando vidas que são salvas e unção através de todos esses séculos. E eu descobri isso e achei que era importante gravar esses hinos para a minha vida. E também havia uma outra coisa importante nisso tudo. Aqui, quando eu gravei Canções de Luz, eu já estava no meu 4º para o 5º ano de aulas de canto. E eu não gosto da minha voz, tá? E o que eu mais queria na minha vida, que eu já desisti, tá, Robson? Mas o que eu mais queria na minha vida é que as pessoas pudessem ouvir a minha voz de olho fechado, com um CD e o fone no ouvido. Porque eu sei que quando eu canto, eu tenho outros recursos visuais, de mise-en-scène, de colocação, que as pessoas naturalmente vão me observar e vão até esquecer a minha voz. Mas eu não queria isso, eu queria ser uma voz, tá? E então aqui foi a sublimação da minha aula de canto, a sublimação do clássico na minha vida, aonde eu cantei notas que eu pensei que eu jamais pudesse atingir. Então, um disco realmente completamente fora do meu padrão vocal, completamente fora do meu repertório. E o resultado foi o seguinte: não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Só quem adquiria esses discos até hoje são as pessoas mais tradicionais, as pessoas mais idosas, né? E aqueles fãs incondicionais que querem ter a coleção completa. Mas comercialmente não foi um disco bem sucedido. Porque o seu público realmente não é esse público, né? Não, e por incrível que pareça, Canções de Luz foi, até hoje, o disco mais caro da minha carreira. Todo ele, sem exceção, é acústico. Até o tímpano nós temos que contratar uma Kombi para levar ao estúdio da Som Livre para ser gravado. Esse disco custou nada mais, nada menos do que $40 mil. É um absurdo isso. Um absurdo. Mas você está feliz, graças a Deus, por isso, né? Olha, eu fiquei feliz e fiquei decepcionada, porque eu queria que as pessoas entendessem que eu sabia cantar, que botassem o CD com o fone no ouvido, mas não deu certo. Mas eu acredito que você, de repente, não tendo contato com todas as pessoas, mas tem sempre alguém que tem esse teu disco que não, curte, que tem gosta. Muita gente que tem, então, mas eu pensei que ele fosse ser assim uma coisa maravilhosa, que eu estava no melhor da minha carreira, eu estava no melhor da minha carreira quando lancei esse disco, e as pessoas esperavam outro tipo de disco, e foi então que eu errei. Todo mundo comete erros, eu cometi uma porção deles. Mas o importante é que sempre levanta a cabeça e continua, né? É isso aí. Agora, por falar em música, composição, como é que a Marina de Oliveira compondo, e também nesse mesmo gancho da pergunta, queria que você falasse de uma música Nunca Mais, uma composição sua, totalmente sua, que eu percebi, assim, tô sabendo que tem uma história muito verdadeira através disso, você vai contar pra gente. Gostaria que você contasse pra gente sobre essa música, e como é que é a Marina de Oliveira compondo, como é que surge esse momento, se você se tranca no quarto, se você apaga as luzes. Não dá pra escrever a luz apagada, né? Mas... Não, olha só, é incrível que eu não toco nenhum instrumento, certo? Então, na verdade, quando eu componho, eu já vem direto a letra com a linha melódica, e eu gravo só a letra e a linha melódica, eu não gravo Donzinho Paraíba, né? Que eu chamo, que é aqueles pequenininhos. Tá sempre ali, né? Aí eu tenho um interpretador
natural, que é o Natan Brito, né? Só ele é capaz de interpretar as minhas músicas. Ele é o meu Daniel, entendeu? Ele interpreta as minhas músicas e acontece de repente. Naturalmente, eu fiz algumas músicas pro Jerusalém que eram mais rimas, mais poesias do que música, que é aquela batida do funk, alô, alô, galera de Cristo por aqui. Então, quer dizer, aquilo não posso dizer que foi uma coisa difícil de fazer, porque é mais criatividade. Eu fiz uma outra também para eles, que é olha a brecha, meu irmão, se você não se cuidar, o bicho vai te pegar. Mas houve uma adaptação do Alexandre Macena, que é um excelente músico, então ele adaptou, ele burlou toda essa minha letra. E para Marilene Vieira também, eu fiz uma participação que não foi nem com a Marilene Vieira, foi com a Banda e Voz Júnior, dentro da música O Rap da Felicidade. A parte que eu fiz foi justamente a do Rap da Felicidade. Eu vou cantar pra vocês o Rap da Felicidade. Essa partezinha, né? O resto todo da música quem fez foi o Natan, certo? Mas se você põe duas frases, já passa a ser parceria. Isso é até uma grande injustiça com o Natan, não é? Porque ele fez a música toda. E não é diferente agora nesse novo disco da Banda e Voz Júnior também, que eu fiz apenas algumas frases musicais e dei algumas ideias, e quando você dá uma ideia e entra uma frase, já é parceria. Mas a música, basicamente, é do compositor inicial, ou do Natan, ou do Marcos Brito, quem fez as músicas, certo? Agora, Nunca Mais, e algumas músicas do meu LP, Momentos, volumes 1 e 2, são totalmente minhas, tá? Entre elas, essa Nunca Mais. Essa Nunca Mais tem uma história super importante na minha vida. Em 1994, antes do Cantar Rio 94, eu tive um problema de ordem emocional, tá? Com o meu namorado, que seria o meu noivo, certo? E nós tivemos um rompimento brusco, certo? E eu caí em depressão profunda. Inclusive, eu tive que fazer tratamento, eu tomei remédios, fiz acompanhamento psicológico, e eu passei praticamente 35 dias de cama. E aí a minha vida espiritual entrou em crise também, porque eu falei assim, bom, eu sou uma mentira, eu sou uma farsa, porque uma pessoa que é genuinamente cristã não pode ter depressão. Jesus não permite depressão nas pessoas, mas eu estava profundamente deprimida. E nesse momento entrou na minha vida o pastor Caio Fábio, entrou na minha vida também o pastor Marco Antônio, entrou na minha vida o pastor da comunidade de Vila da Penha, também o pastor Ari Caetano. E todos eles tiveram uma palavra de ânimo para mim. Porém, o pastor Caio Fábio foi o que virou a minha chave. Realmente, ele foi a pessoa-chave nisso tudo. Ele me disse, Marina, eu vou lhe citar grandes nomes da Bíblia que estiveram em profunda depressão a ponto de morrer. Entre eles, Daniel. Daniel se trancou na caverna 40 dias porque ele cismou que Deus não tinha ouvido a oração dele. Ele orava 3 vezes ao dia, ele todo dia. Todo dia falou, não, eu quero morrer nessa caverna porque Deus não está me ouvindo. De tal forma que ele já estava definhando que Deus enviou a ele um anjo para dizer, olha, o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor ouviu a sua oração. E nós estamos apenas em batalhas espirituais contra o rei da Pérsia, tal. Mas está tudo ouvido. Só que nós somos imediatistas. Certo? Nós queremos orar hoje e ter resposta amanhã. Então eu caí em depressão realmente profunda e fui. Davi, que é mais deprimido do que Davi, que fazia uma porção de coisa errada, se rasgava inteiro, se jogava no pó e dizia, Senhor, me perdoa, mas profundamente deprimido. Então, falei, poxa, se Davi se deprimiu, Daniel se deprimiu, entre tantos outros, Marina de Oliveira não é nada, não vai se deprimir? Entendeu? Eu vi que eu era cristã. Que nós temos que passar por isso, que isso é um crescimento espiritual também, né? De se fortalecer espiritualmente. De se fortalecer, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, né? E eu saí da cama direto para fazer a festa do Cantar Rio 94. E naquele momento o Senhor, Ele realmente me abençoou, Ele estendeu a sua mão sobre mim, embora eu estivesse muito fragilizado espiritualmente, Ele mostrou que Ele estava soberanamente reinando na minha vida, e que eu jamais me entristeceria de novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E veio, graças a Deus. Então eu fiz essa música Nunca Mais, Robson, justamente contando essa história. Eu queria deixar para trás todas aquelas coisas,
aquelas mágoas, aquelas coisas quase que carnais, né? Que me levaram à depressão profunda, e que eu sabia que dali para frente tudo ia ser diferente com Jesus. Então, Nunca Mais fala sobre isso, fala que aconteceu comigo, porque tem muita gente que acha que eu sou o máximo, e eu não sou o máximo. Tem muita gente que me tem como modelo, mas eu não sou modelo. Tem muita gente que me vê em cima do púlpito e começa a querer se espelhar em mim. Por favor, não faça isso, se espelhe em Cristo Jesus. Então eu trago a minha experiência pessoal, certo? E depois eu falo, olha, aconteceu comigo, pareceu que era o fim, mas não era. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Não desista. Então essa é a mensagem principal da música Nunca Mais. Nunca mais eu quero olhar para trás e ver o que me magoou. Nunca mais eu quero viver longe dos caminhos de Jesus. Nunca mais eu quero ter dúvidas sobre a minha aceitação de Cristo. Nunca mais eu quero ter dúvidas de que eu sou genuinamente cristã. Apesar dos meus erros, eu tenho consciência plena que Jesus me ama profundamente, porque se Ele não me amasse, eu não seria nada, eu não seria capaz de nada. Amém. Vamos ouvir então Nunca Mais, que sirva de exemplo para você que está passando por esses mesmos problemas aí, que Deus possa abençoar e fortalecer a sua fé. Nunca mais eu quero andar